Fala aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Fernando Canizal, hoje fazendo mais um vídeo aqui para falar sobre gerenciamento de cores, né? Fiz algo aqui, eu tive uma experiência semana aqui com uma das fábricas que a gente atende, né? Pessoal mais novato um pouco e com essa dificuldade de entender às vezes essa diferença de tinta, né? Tem um vídeo que eu falo mais sobre gerenciamento de cores, sobre a questão do test form, tudo, com mais detalhe. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Bom, o pessoal às vezes fala muito assim, as densidades, por exemplo, estão iguais, né? A gente vai às vezes na fábrica. Tem que tomar cuidado que densidade é um parâmetro de medição, importante, claro. Mas, por exemplo, o cian e o magenta pode ter a mesma densidade e são tintas diferentes, né? Às vezes o preto e o amarelo, por exemplo, têm a mesma densidade e são cores completamente diferentes, né? Então, hoje, falando rapidamente, vou pegar um exemplo prático aqui. Quando qualquer empresa, qualquer clicheria, ou enfim, qualquer birô, for fazer um test form, né? Um test form é algo parecido com isso aqui, né? Tem essa tarjeta no meio aqui, né, mostrando na tela aqui. O que importa sempre tem vários elementos, né? Lógico que a empresa, a clicheria, a empresa que cuida, que faz esse tipo de trabalho, ela serve de parâmetro, né? Mas o que importa mesmo são esse chart no meio aqui, ó, algo parecido com isso daqui. Não estou falando que tem que ser igual isso aqui, mas é algo parecido, esses quadrinhos aqui, né? Então, esse aqui é medido quadro por quadro, é gerado, né, o perfil de cores, né, o famigerado perfil de cores, e ele gera alguns arquivos, dois mais importantes. Um é para o monitor e o outro para a impressora, né, que é essa prova que você recebe aí, às vezes, de substrato, num papel. Então, ele é feito a partir desse material, desse teste. Então aqui no teste ele vai pegar o cian, se o seu cian está mais sujo, está menos sujo, está mais fraco, está mais fraco, mais forte, mais fraco. Ele vai fazer isso com magenta com todas as cores. Então se você de repente rodar um test form com magenta contaminado, ele vai considerar sempre que o seu magenta vai estar contaminado. O software, ele não tem esse feeling humano de saber, o cara rodou o test form aqui agora com tinta contaminada, mas a tinta dele é limpa. Ele vai sempre reconhecer isso aqui. O parâmetro dele vai ser essa tinta suja. Ou ao contrário, rodou com a tinta limpa e o cara vai usar uma tinta suja. Não tem como, né? Então, como eu estava dizendo, o test form ele gera alguns arquivos, né? Os dois mais importantes, né? No caso para o nosso parceiro, é o do monitor, né? Que do monitor é esse daqui, por exemplo, ó. Essa imagem, né, eu tenho aqui os canais dela, né, separados, cian, magenta, amarelo e preto, tá tudo certinho. E eu tenho o perfil, essa imagem ela tá no perfil ISO. Mas eu fiz aqui, eu quero ver como é que fica nesse parceiro nosso aqui, ó, no metalizado, ó, do ISO pro metalizado. Aqui eu já consigo ver qual que vai ser a diferença, considerando a impressão metalizada. Então o operador, né, a pessoa que está fazendo, ele já tem na tela, né, algo muito próximo do que vai sair no final. E isso aqui também será reproduzido na impressora, que é a prova que você vai receber. Eu fiz um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, aqui, ó, eu peguei a mesma imagem e fiz um comparativo aqui, por exemplo. Essa imagem, aquela que eu acabei de mostrar no Photoshop, né? Eu fiz uma outra comparação sujando só o cian contaminado. Olha a diferença que dá. Exatamente a mesma imagem, essa daqui, ó. Essa imagem aqui. Eu só fiz aqui uma gambiarra aqui para mostrar para vocês, né? Coloquei lado a lado ali para vocês verem a diferença. Aqui só o cian, original e só o cian. Original ao magenta. Nesse caso aqui, o tanto que o magenta é contaminado. Eu fiz um magenta mais sujo com cian, né? Ficou um magenta bem sujão. Então, olha a diferença, né? O tanto que a imagem fica mais opaca. Isso na tela dá pra ver. Esse aqui só o amarelo, deu um pouco menos de diferença, né? O amarelo é uma cor mais clara, mas também gritante, ó. Eu não mexi em absolutamente porcentagem nenhuma. Só realmente peguei a tinta lá, digamos, se eu fosse lá na impressora de flexo, fiz isso digitalmente, né? Se eu fosse lá na impressora de flexo e colocasse um cian mais sujo, um magenta mais sujo, e assim por diante. O preto, esse aqui tá o cian, magenta, amarelo, tudo certo, e o preto tá cortado. Olha a diferença que dá, de profundidade, de detalhes. E aqui todas as cores fora de padrão.
né? Então, assim, e eu não mexi em porcentagem, né? Como eu disse, eu peguei só as tintas lá e manipulei os canais mesmo. Mesma coisa aqui, ó, algo que Flex faz bastante, né? Então aqui é o original, que foi aprovado, né? Que está no perfil certinho. Esse aqui com cian contaminado. Não deu muita diferença nesse caso, porque vai cian exatamente mais aqui na salada, né? Mas você já vê que já a parte verde que já fica mais suja. Esse aqui é a mesma coisa, o cian tá tudo certo, mas o magenta tá contaminado. Olha o tanto que a carne já fica azulada, fica feia, né? Já fica opaca, que é o tomate também, a farofa aqui, a farinha também, né? Isso aqui, igual eu estou falando, eu não mexi em porcentagem do arquivo, né? Eu só realmente manipulei a tinta, o canal, né? E aqui, por exemplo, o amarelo, olha o tanto que deu diferença. As outras tintas certas e o amarelo errado, digamos assim, uma tinta contaminada. E esse aqui com preto cortado, parece que é outra imagem, ó. Então, se a magenta amarelo tá tudo certo, o preto tá cortado. E esse aqui com todas as cores fora do padrão, exatamente o mesmo imagem, só troquei, digamos, se fosse na impressora Flex, a tinta. Então assim, dá uma diferença bastante grande, né? Como eu estava dizendo, a densidade é um parâmetro importante, importantíssimo, né? Sem dúvida. Só que não é só densidade, é o LAB, né? Por isso que eu estou deixando o vídeo na descrição aqui para vocês verem. LAB. Quanto maior o LAB, maior a distância das cores, mais diferentes as cores são. Então, sua empresa tem que ter um espectro, né? Trabalhar com espectro para poder saber e fazer essas comparações, ter esse padrão, né? A gente auxilia até nesse controle, nessa implantação desse controle. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, por exemplo, eu tenho o sistema da empresa fornece, ele pega toda a escala Pantone aqui, por exemplo, ó, desde o cian, magenta, amarelo e preto, considerando as cores ISO. Por exemplo, eu peguei um outro teste, só comparei um outro teste form. Então aqui, ó, dentro da escala ISO, né, considerando o Delta E 2000, esse perfil em si que eu peguei de referência aqui, ele dá um Delta E de 3.66 em relação ao ISO, 3.15 em relação ao magenta, 3.81 em relação ao amarelo. Então, quanto maior o Delta E, mais longe são. Então aqui, às vezes a pessoa fala, eu trabalho com ISO, mas assim, só a tinta CMYK, será que está dentro do ISO? Então aqui a gente já tem algo muito próximo, né? O preto está dando 0, então quer dizer que o preto do ISO e o preto desse perfil que eu peguei de exemplo está dentro. Esses outros aqui está fora, está dando delta E de 3.66. Só que não está acostumado com esse tipo de controle, usualmente no mercado as empresas trabalham com delta E entre 2 e 3, né? Alguns vai aperfeiçoando, trabalham até com 1,5. Mas aí delta E de 2 é um bom delta E, é um bom limite, né? Porque tem variação de processo e tudo, né? Então não dá para trabalhar sempre cravado no 0. Então esse aqui já está 3.66, já pode começar a apresentar diferenças, né? Então aqui o sistema ele fornece toda a escala Pantone, né? Simulando aqui, digamos, vou simular no CMYK, eu tenho toda a escala Pantone aqui, considerando essas referências do CMYK, né? Esse perfil foi feito só em CMYK. Então tem Pantone aqui, por exemplo, o violeta 0631 está dando delta de 9.63. Então é um delta aí bastante alto, né? Então vai dar uma diferença grande. Consegue prever antes. Tem esse aqui 12.65. Tem o 15.70, então dá um delta E bastante grande. Tem Pantone aqui que está dando aqui delta E de 0, ótimo, né? Vai ficar igualzinho. Consegue simular aí no CMYK. Então, quanto maior o delta E, mais distante é. Então, aquelas cores ali que eu fiz aquela simulação, né? Que eu mostrei aqui para vocês, eu coloquei aqui o cian, magenta, amarelo com delta E para cima de 5, 6, né? E não é muita coisa, então você já vê que já apresenta uma diferença bastante grande, né, no resultado final. Tá certo? Fiz um vídeo aqui hoje um pouquinho mais curto que o habitual. Eu sempre gosto de mostrar aqui com a mão na massa mesmo, né? Teoria com a prática, né? Acho que é importante. Só teoria é ruim, só prática também não é necessariamente bom. A gente conseguir fazer essa junção, esse casamento de forma bastante harmoniosa é a melhor coisa que pode ter, né? E é isso que a gente sempre tenta fazer aqui. Então, depende se a empresa tem dificuldade com isso, né? Precisa de um auxílio, aí a gente está aqui para poder ajudar, para poder
auxiliá-los nisso aí, tá certo? Vídeo curto, de repente tem alguma dúvida, estou deixando meu telefone e meu e-mail na tela. Precisar de mim aí, só me chamar no Zap, esse telefone é meu, pessoal, pode me chamar a qualquer hora. E no meu e-mail, tá bom? Fiquem à vontade aí, tá joia? Agradeço de novo, muito obrigado e uma excelente semana.